TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Hoje vai compartilhar com vocês a receita desta geleia que eu chamo geleia de circo, mas muita gente conhece como geleia de água. Por que geleia de circo, gente? Porque quando eu era pequena, tinha uns 9 anos, a minha mãe fazia e eu vendia no circo, ou então na porta da minha casa onde tinha uma feira. Então eu chamo de geleia de circo. Como você conhece essa geleia aí na sua casa? Me fala aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Tá chegando agora? Muito prazer. Eu sou Luciana Mirihad, é uma honra ter você aqui comigo. Se inscreve, clica no like e bora pra receita. Então vamos lá, meus amores. Em uma panela nós vamos colocar 4 colheres de sopa de amido de milho. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 600 ml de água. Vamos colocar um pacotinho de suco de 25 gramas. Eu vou usar o de abacaxi. Agora a gente mexe, gente. Ó, pra ficar na cor bonita mesmo, a gente vai ter que colocar umas gotinhas de corante, tá? Então, ó, mexe bem, dissolve bem o amido. E aí a gente vai colocar 4 gotinhas de corante amarelo. Ele já pega muita pigmentação isso aqui, então você vai pôr aos poucos. 2, 3, 4. Ó, viu? Já deu aquele amarelo bonito. Agora a gente vai levar ao fogo até engrossar. Vamos lá. Olha aí, gente. Agora que já dissolveu bem o amido, a gente vai ligar o fogo. Água fria que a gente colocou, viu? Não coloca água quente para não correr o risco de empelotar. Antes de fazer isso aqui, antes de colocar para engrossar, você já prepara, olha, uma forma ou um refratário, coloca um plástico pra gente desenformar depois quando esfriar. O plástico que tá querendo voar, gente. Vou colocar um copinho aqui dentro dele pra segurar. Ó, deixa em fogo médio para baixo, não precisa desesperar, porque se você mexer sempre, ele não vai empelotar, tá? Mas não é um doce que você pode parar de mexer, você tem que ficar aqui mexendo, para ele realmente, quando começar a levantar fervura, você já bater ele bem aqui com a espátula e ele fica lisinho, tá? Já mostro para vocês. Gente, ó, começou a engrossar, ó, começou a formar as pelotinhas. Agora não para de mexer mais de jeito nenhum, continua mexendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu trazer a câmera pra cá, ó. Tá vendo? Forma essas pelotinhas aqui. Agora a gente vai mexer bastante pra dissolver. Às vezes tem gente que chega nesse estágio aqui e já fala: ai, meu Deus, Lu, não deu certo, joguei fora, porque parou de mexer antes, tá? Então aqui a gente ainda vai mexer por uns 3 minutinhos depois que levanta a fervura. E não precisa colocar açúcar, viu, gente? Que o suco já vem doce. E esse é uma geleia, um doce que você pode fazer com o suco diet. Bacana, né? Para as crianças aí, ó. Isa, Claudete, que me pede muito esse tipo de receita, lá de São Paulo. Então aqui, ó. Fez assim, ó. Pode fazer com o suco diet tranquilamente que fica bom, tá? Ó, vamos mexendo aqui. O cheirinho é bom, hein, gente? Delícia. Ó. Agora, observem que não tem nenhuma pelotinha mais, ó. Um creme lisinho, bonito. E vamos deixar aqui 3 minutinhos em fogo baixinho, mexendo sempre pra cozinhar, pra não ficar com nem um pouquinho de gosto de amido, tá, gente? Olha aí, gente, já tá
Prontinho, vou desligar o fogo. Vou colocar na forminha que eu reservei aqui, que é esse refratáriozinho. É um refratário que vai ao fogo, por isso não tem problema colocar do jeito que eu coloquei aqui. A gente vai colocar, ó. Olha que bonito. Opa! Prontinho, gente. Agora a gente vai deixar aqui esfriando. Enquanto esfria, eu vou fazer a geleia de morango, tá? Já mostro pra vocês. Então, vamos lá, meus amores. Agora nós vamos fazer o de morango. Mesmo jeito, 600 ml de água fria. Um pacotinho de suco de morango, da sua preferência. Pode ser o diet. Cheguei, gente. Mas tava sumido, ó. Tô gravando sozinha. Tava sentindo falta dele. Morango. 4 colheres de sopa de amido. Eu tô fazendo até em outra ordem pra vocês verem que não altera, tá vendo? 3, 4. E vou colocar umas gotinhas de corante também pra potencializar, ainda mais a cor. Ah! Pingou muito, hein, gente? Espirrou, vocês viram? Ó, agora vamos mexer. Tudo com fogo desligado. Mexe bem, dissolve todo o amido e aí liga o fogo. Espera engrossar do mesmo jeito que a gente fez com o de abacaxi. Dissolveu, vou ligar o fogo. Não para de mexer, hein, gente? Até engrossar. Prontinho, meus amores. Agora eu desligo o fogo. Eu vou dar uma mexidinha aqui, ó, por mais uns 2 minutinhos, pra tirar esse calorão, tá vendo? Esse primeiro calorão da geleia, pra não derreter essa aqui, que já tá pronta, tá? Então, a gente só 2 minutinhos aqui mexendo. Não pode parar de mexer, porque senão junta aquela natinha por cima. Tá vendo? Só pra soltar essa fumaça toda, se você quiser, pode até molhar o fundinho dessa panela numa água fria, que aí já dá aquele choque térmico, entendeu? Prontinho, meus amores, ó, já dei aquela esfriadinha que eu falei pra vocês e agora é só colocar por cima, olha que bonito que fica. Sem nenhuma pelotinha. Eita, Lu, mas eu me descuidei e empelotou. O que que eu faço? Aí você bate no liquidificador e volta pra cá de novo, tá? Mas se você mexer sem parar, não empelota de jeito nenhum. Agora é o seguinte, ou você faz de um dia pro outro, deixa na geladeira, ou você deixa 2 horas na geladeira, ou você leva por 1 hora ao freezer, tá? Eu vou levar por 1 hora ao freezer pra já vir e mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Ah, clica aí no like. Prontinho, meus amores! Ai, ficou 1 hora no freezer mesmo, tá? Agora a gente vai desenformar ela aqui. Ó, pra desenformar é facinho, quer ver, ó? Só você fazer assim, ó, ela já sai, ó, inteirinha, ó. Entra o ar. Viu? Ó. Vai rodando assim, ó, que o ar vai entrando, ela vai soltando. Pronto, já tá toda soltinha. Aí você pega uma tábua. Quando eu vendia, gente, a gente levava assim mesmo, nem era um negócio tão chique assim, era naquela formona mesmo de alumínio, deixava lá, cortava os pedaços e saía vendendo, era assim que a gente fazia. Hoje não, hoje é tudo embrulhadinho, né? Toda lojinha que você vai de R$1 ou doçaria tem. Ó. Ai, gente, ficou muito perfeito. Olha. Vou tirar aqui a rebarbinha, ó. Fica essa rebarbinha e você tira, ó. Olha, agora vamos cortar. Gente, a cor ficou perfeita. Esse é o segredo. Às vezes você já tentou fazer e não ficou nessa coloração. Só colocar umas gotinhas de corante, fica lindo. Aí eu vou tentar cortar mais ou menos do tamanho que é quando a gente compra, ó. Perfeita a receita, gente, olha. Quero mandar um beijo para minha amiga Márcia Lopes.
A Márcia também, um dia eu fiz lá em casa essa receita e ela falou, Lu, é a mesma receita que eu vendia no circo. E a gente se identificou muito, porque eu também vendia. Então, foi aquele chororô. Ah, minha amiga, minha irmã gêmea. E a gente se identificou através da geleia. Ó, agora eu vou experimentar. Peraí, deixa eu pegar mais um pedaço. Pra vocês, ó, gente, só uma horinha no freezer e ela já ficou super firme, ó. Linda, linda, né? Olha aí, gente, agora eu vou pegar um pedaço aqui. Pra experimentar. Vou ver se eu perdi a mão. Gente, muito simples demais. Lembra muito a minha infância mesmo, foi muito simples, mas tinha sabor. Era simplicidade, a gente tirava sabor daquilo que a gente tinha em casa. Então, muito boa. De morango, agora de abacaxi. Agora as duas juntas, gente. Eu comia assim, primeiro comia uma, depois a outra, depois a outra, juntava as duas. Não é exagero não. Não é exagero não, gente. Ficou bom mesmo. Pode fazer aí que a receita é top. Deixa like, se inscreve aqui no canal Culinária em Casa. Não esquece de se inscrever, tá? Todo dia uma receita top, diferente, pra facilitar nosso dia a dia. Quer vender? Embrulha aqui, ó, no papel alumínio, coloca num plásticozinho, ó, vai, vende mesmo e ganha seu dinheirinho aí. Você não tá fazendo mal pra ninguém. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do Evangelho. E a pitadinha do Evangelho de hoje é Filipenses 1:8 e diz assim: com efeito, Deus me é testemunha de que amo a todos vós com a ternura de Cristo Jesus. E por isso rezo para que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em compreensão. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores, e devemos amar uns aos outros assim como Deus nos amou. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até amanhã, 7 horas da manhã. Precisou de qualquer receita? Ó, pode entrar porque aqui a casa é nossa. Entra, se inscreve, não esquece de deixar um like. Precisou da receita? Escreve aí no YouTube Culinária em Casa o nome da receita que você precisa, que eu vou estar aqui para te ajudar. O lugar mais alto que nós queremos estar, Senhor, é aos teus pés. Nós escolhemos a melhor parte nessa noite, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Onde estão os amigos do Senhor nesse lugar? Levante as mãos a Ele e diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero ouvir a voz das mulheres cantando perto quero estar. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Oh, no lugar onde nós queremos estar, Senhor. Pois prazer maior não há. Não há prazer maior Que me
comigo. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, Senhor, se comparado. Todos juntos, a noiva do Senhor declara: eu sou até teu amigo. Desça, Senhor, te louvamos nessa noite, Deus. Te louvarei. Não importa, eu adorarei, adorarei, adorarei. Somente a ti. Te louvarei, te louvarei. Não importa, não importa, adorarei, adorarei, eu adorarei. Somente cante isso como se fosse a primeira vez. Diga: te louvarei, te louvarei. Oh, oh, não. Adorarei, adorarei. Somente deixa eu dizer algo pra você. Ele vem onde alguém o louva. Ele vem. Deixa eu dizer algo, querido. A Bíblia fala num texto em que foi necessário que Jesus passasse por Samaria, porque naquele lugar havia uma mulher à beira de um poço. Ela não era a referência de adoradora, não. Pelo contrário, talvez a referência daquela mulher na sua cidade era uma outra. Ela já tinha sido casada algumas vezes, e a pessoa que ela estava naquele momento nem era esposo, nem era marido dela. A fama daquela mulher naquela cidade não era das melhores. Mas Jesus mudou o seu trajeto. Jesus passou por um lugar onde nenhum judeu passaria, para alcançar uma mulher que tinha dentro dela uma indagação. Qual é o lugar onde se deve adorar? Era essa indagação. Jesus foi até aquela mulher, porque aquela mulher tinha um questionamento dentro dela: aonde é que eu devo adorar? Os samaritanos dizem que é aqui, porque foi afinal de contas, foi aonde o povo de Israel chegou e Deus mandou que Moisés colocasse ali o tabernáculo. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém, porque é lá que está a arca. Aonde se deve adorar? Porque havia um desejo daquela mulher de adorar. Mesmo ela não tendo uma boa fama, Jesus foi ao encontro daquela mulher no lugar mais improvável, porque Ele sempre vai aos lugares onde tem gente querendo adorá-lo, querido, onde tem gente querendo saber a maneira de atraí-lo. Ele sempre vai nesse lugar, querido. Se hoje eu e você aqui rasgarmos o nosso coração diante dele, Ele virá em Joinville. Jesus vai mudar o trajeto dele se for preciso. Mas Ele virá, é a tua presença, Senhor, é a tua presença que nós queremos, é a tua presença, eu quero a tua presença. Me dá de beber da tua água, me dá de beber dessa água viva, Senhor. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorar.
adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Oh, yeah. Somente a ti, Jesus. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca, encontre-nos aqui, Deus. 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 Queremos te adorar em espírito e em verdade. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, é o que nós queremos nessa noite, Senhor. É um lugar aos teus pés. É um lugar aos teus pés, Senhor. É o que nós queremos, Deus. Oh, o mundo corre atrás de tantas coisas, mas nós queremos correr para ti, Deus. O mundo busca tantas posições de destaque, mas nós buscamos um lugar aos teus pés nessa noite, Deus. É um lugar aos teus pés nessa noite. Será que você poderia dizer isso para Deus? Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Aleluia, aleluia.
percebi que eu tava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus. Deus não existe. Como é que eu tô perdendo tudo de um dia pro outro? Aí os amigos começaram a desaparecer. Eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha. Comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Tive que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado no tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do -0. Então, isso você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra começar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção para este momento! Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros não tem vendidos, ideia do processo. Não tem ideia do processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Eu não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus! Eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. Conversava comigo, isso vai passar, meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu lia a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 eu lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, porque eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, eu comecei... Salmos começou a fazer sentido para mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando, Senhor, eu queria ter asas para voar como uma pomba e desaparecer. Senhor, minha alma está na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, eu quebrei por um monte de princípio que está em Provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador. Porque começou a entrar, debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Por isso que hoje eu falo muito de vida emocional, vida financeira, porque foi o que mais me machucou. Né? E de espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Né? Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu estou em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei para uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro, né? E tal. Caçou muito de mim e eu continuei escrevendo.
e mandei pro Dr. Augusto Cury o que eu tinha conhecido ele na época Na da época das empresa. viagens, né? Mandei para ele me chamou para casa dele, fiquei 3 dias na cidade dele lá, e ele leu e falou: olha, tá ruim, mas você tem muito talento, você nasceu para isso aqui. Eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem assim, condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou: olha, tô sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal, mas é com princípio bíblico, né? Eu falei: quem te deu o meu telefone? Eu falei: foi o fulano. Ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Uhum. Aí ele falou assim: você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei: mas eu estou escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, Tipo, eu como quebrado. assim? Eu falei assim: Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu estava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei: Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim: tudo que a gente tem é 100 reais. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine, minha esposa, em casa. Caramba. E ela falou: tem 100 reais, que é pra gente comer alguma coisa e tal. Eu falei: me dá esses 100 reais aqui. Eu peguei, eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. Fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava aberta, tinha 7, 8 pessoas. Uhum. E o pastor que estava falando falou assim: eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com 100 reais no bolso. O pastor que estava falando assim: olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou: talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Aí eu falei assim: cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Esses 100 reais é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim: mas eu tenho certeza que você não quer trazer porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim: se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei: tudo que eu preciso. Eu tava doido pra desacreditar. Você tava doido pra provar, né? Eu falei: tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Uhum. Peguei os 100 reais e levei. Aí ele pegou minha mão, falou assim: ó, daqui a 1 semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Aí eu falei assim: ó, tá bom. Nossa, que revelação 5 dias do depois, Espírito. 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta 1 dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei: era um grande sinal. Caramba. Então hoje eu sou um cara generoso com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredita em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar, estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus. Muita gente fala assim: mas isso aí é para centrar no homem. Centrar o quê no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico que está lá, que tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nós temos emprestado, né? A gente tá passando por um tempo Todo aqui, conhecimento, seja ele qual for, tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus, tudo sai dele. Então, eu aprendi muito nessa época a ser dependente de Deus, e nessa época eu estudei a Bíblia de verdade. Que demais. Então, um amigo me ligou e falou assim: Thiago, você tá muito mal ainda, né? Eu falei: cara, tô mal. Ele falou assim: vamos numa conferência, você precisa escutar a palavra, cara, e tal. Eu tava já 9 meses sem igreja nenhuma. Eu falei: vamos. Mas aonde? Ele falou: no sul. Eu falei: não tem como ir. Aí ele falou: pega o cartão emprestado com alguém e a gente divide o quarto e tal. Aí eu peguei 520 reais ou 530 reais emprestado no cartão de um amigo, parcelei e fui lá pro sul assistir a conferência. Assisti sexta, assisti sábado. De sábado para domingo eu estava dividindo o quarto com um amigo, que é muito meu amigo até hoje, o Salles. E o Salles ronca muito dormindo. Ronca demais. Eu não estava conseguindo dormir. Disso de sábado para domingo. Já tinha assistido sexta e com os maiores pregadores do Brasil pregando. Era uma conferência muito forte. Umas 2, 3 mil pessoas assistindo.
E eu dividi no quarto, ele pagando o hotel pra mim, e eu dividi a passagem pra ir no cartão e tal. Ele não tava conseguindo dormir porque ele tava roncando demais. Eu acordei e comecei a notar coisas que Deus estava me falando. Pela primeira vez eu achei a palavra inteligência na Bíblia. Eu nunca tinha reparado que a palavra inteligência aparece várias vezes na Bíblia. E eu li uma mensagem, um versículo que diz que com sabedoria a gente constrói uma casa, mas com inteligência a gente mantém. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, eu comecei a anotar aquilo. Muito bom. Entrou no meu coração. Eu anotei como se fosse um esboço. Eu não era pregador nem nada, né? Tinha alguma experiência, porque filho de pastor. Já cresceu ali dava uma naquele palavra meio, né? para os jovens, né? Não é que eu nunca tinha subido no altar, não é isso. Mas que eu não tinha o costume, ou não era uma coisa rotineira para mim. E aí, no domingo de manhã, sexta, sábado, no domingo de manhã, que era o encerramento da conferência, o preletor principal, o voo não pousou. Teve algum problema de neblina, o voo não pousou. E o organizador falou assim: você tem... aquele livro que você está escrevendo tá aí? Eu falei, a gente buscou na gráfica. Ele falou assim, faz o seguinte, dá uma enrolada de 20 minutos lá, porque enquanto o cara pousa para te trazer ele para cá. Aí fala alguma coisa aí. Do seu livro, né? De Tipo, qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Eu peguei e falei o que Deus tinha me dado na madrugada. Falei sobre inteligência. E ele me deu 20 minutos, eu entreguei a palavra em 19 minutos. Esses 19 minutos mudaram a minha vida, porque quando eu desci, eu tinha 72 convites, 72 em um dia, para começar a viajar ao Brasil e levar esse tipo de mensagem. E o que você pregou, Jesus amado? Aquelas, né? O que você fala? Tá no YouTube até hoje essa mensagem. Que legal. Tá no YouTube até hoje. E eu falei sobre você usar... basicamente eu falei que a fé resolve o impossível e o possível é a função da sua inteligência. Não adianta você pedir coisas para Deus que você tem que fazer. Muito bom. Entendeu? Deus, ele pensa em você, mas não pensa por você. Uau. Então tem coisas que você tem que pensar, você tem que fazer, né? Jesus pode te perdoar, mas ele não pode perdoar por você. Você vai ter que passar pela vergonha, pela humilhação ou pela força de vontade de pedir perdão. Sim. E inclusive é uma das condicionais mais sérias da Bíblia. Jesus falou, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É duro, mas está escrito. Então o perdão é uma condicional muito séria na Bíblia. Sim. E aí aquilo mudou minha vida, eu comecei a viajar a vários lugares. Que demais. E com esse livrinho, debaixo do braço, Janine ficava no telefone atendendo as chamadas do Brasil todo, e falava, ele pode levar os livros? Pode. Falei, Thiago, aqui é 100 livros, botava na mala e não sei o quê. E nesse ritmo, em um ano, a gente vendeu 52 mil livros debaixo do braço e com esse dinheiro a gente pagou a nossa dívida, que era muito alta. Imagino. Só que nesse um ano, assim, é que o testemunho é muito longo, né? Esse um ano eu sofri pressão, ameaça, gente me caluniando, gente falando, você não pode pregar, não, você deve, não, você é isso. Tudo que você imaginar, tentaram me destruir de todas as formas e eu só continuava caminhando. Eu sempre falo isso. Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Uau. Então eu confio no que Ele falou. E a gente, passo a passo, Muito bom. foi crescendo, ajudando pessoas até chegar até aqui. Nossa, sensacional, gente. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Hallo, schön, dass ihr meinen Channel besucht. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, let every wave gently kiss away some of the hardness
Der Nachtisch ist sehr lecker. Like feathers in the wind, we dance along. No urge of acting strong. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. We'll misbehave, stay up till late, share our secrets as we let go. No more illusions, no more standing still. Our love fusion will never cease to thrill. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Like feathers in the wind, we dance along. Ich wünsche einen guten Appetit. Urge of acting strong. Um dia, numa noite como essa, depois do culto, eu encontrei com um rapaz e ele me chamou para conversar. E quando acaba assim de ministrar, eu não sei porquê, mas me dá uma fome terrível. Eu tenho que manter o carboidrato lá em cima, né? E aí eu falei para ele bem assim, ó, vamos ali para a cantina. Eu olhei, sempre igreja tem uma cantina, né? Tem um negócio, vamos ali. E aí a gente sentou. E esse rapaz começou a me contar da história dele. E ele falou para mim, né? Ele virou para mim e falou bem assim, Fernandinho, eu sou gay. Eu falei, é? E aí? E ele começou a conversar e falar, ele começou a chorar muito. E ele falou bem assim, eu amo Jesus, mas eu sou gay. Eu amo Jesus, mas eu já tentei várias vezes.
E aí eu fiquei olhando para ele, e ele chorava. E eu me lembrei daquele versículo que diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O amor não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente um arrepio, uma vibe, uma sensação. É muito mais do que isso. É uma decisão radical que nós tomamos. Quando eu decidi amar a minha esposa e vice-versa, não é de acordo com a situação que nós vivemos, mas é diante do meio das tempestades, no meio dos desertos, no meio dos grandes e profundos vales. Alguém disse que é na tempestade que a gente conhece o marinheiro. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele nega a si mesmo. Não é a minha vontade, não são os meus desejos, não são as minhas paixões, não são as minhas preferências. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que colocar as suas mãos sobre o arado e olhar para trás, ele diz: esse não é digno de me seguir. Uma vez Jesus estava conversando com um jovem e ele falou bem assim: eu conheço todas essas coisas. E ele falou bem assim para ele: então vai lá, vende tudo que você tem e venha me seguir. Sabe, seguir a Jesus é a gente negar a nós mesmos, é a gente tomar uma decisão radical na nossa vida, mesmo quando nós não estamos sentindo. Porque tem dia que você de fato não sente nada. Tem dia que parece que Deus está bem distante de você. Tem dia que parece que você grita e parece que Ele não está ouvindo, mas só parece. Porque uma vida com Deus não depende de você sentir a presença dEle ou não. A minha esposa não está aqui hoje, eu não estou sentindo a presença dela. Ela não está comigo, eu não estou sentindo o perfume dela, não estou vendo. Mas eu tenho um compromisso com ela. Muitas vezes nós não sentimos, muitas vezes nós achamos que Deus está longe, mas nós temos que manter o nosso compromisso da decisão que nós tomamos, uma decisão de guardar os seus mandamentos. Não é uma música boa, não é simplesmente uma mensagem boa, não é simplesmente um encontro, ou quando você está tudo bem na sua vida. Não, é muito mais, é infinitamente mais do que isso. É uma decisão radical. Eu não sei você, mas muitas vezes eu encontro com pessoas, geralmente no táxi, e eu começo a querer falar de Jesus para elas, e elas dizem bem assim: não, mas eu tenho Deus, eu faço a minha prece, eu faço a minha oração, eu tenho Deus do meu jeito. Eu falo bem assim: mas você vai numa igreja, você se entregou com Jesus? Não, eu tenho Deus do meu jeito. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não é ter Deus do seu jeito, é ter Deus do jeito que Ele quer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, você automaticamente vai ter esse compromisso com o Senhor, de guardar a sua palavra, de guardar os seus mandamentos, de guardar a sua lei no seu coração, para que você não possa pecar contra Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto. Eu tenho 3 filhos, eu não daria um pedaço dos meus filhos por amor a alguém, mas a Bíblia diz que você é tão importante para Deus, você importa tanto para Deus, que Ele entregou o melhor que Ele tinha por amor a você. Ele te quer, Ele te deseja. Mas existe algo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer.
É a minha parte, é a sua parte, de se entregar sem reservas, se entregar totalmente. E com Deus é muito simples. A própria Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como a metade do meu coração estar para Deus e a outra metade do meu coração estar para o mundo. Não tem como a metade do meu coração viver com Deus e a outra metade viver com as minhas paixões. Eu tenho que fazer uma escolha. E eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para você fazer uma escolha, tomar uma decisão radical na sua vida que vai mudar o seu destino. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu já sou convertido, eu já me batizei há muitos anos. Mas eu não estou falando de ser convertido, eu não estou falando de ser batizado, eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de ter o reino de Deus estabelecido na sua vida e na sua história. Nós estamos vivendo dias no mundo, não é só no nosso país, no mundo, em que a gente acorda e existem milhares e milhares de pessoas nos dando receitas. Como você ser um campeão, como você ser um vencedor, como você ganhar massa muscular, como você emagrecer, como você fazer tantas e tantas e tantas coisas. São tantas e tantas vozes que você liga o celular e você tem várias e várias vozes falando: olha, entra aqui nesse link, arrasta para cima que você vai ter isso, eu vou acelerar o seu processo, eu vou fazer isso, eu vou bombar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Existem inúmeras e inúmeras vozes, todos os dias querendo a minha e a sua atenção. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Eu não sei se você já foi numa cachoeira bem forte. Eu já fui. Quando eu era adolescente, eu fui numa cachoeira muito grande, muito forte. É engraçado que a gente, adolescente ali, a gente grita, fala gritando, um brincando com o outro e mexendo com o outro. E a gente, cada vez que a gente ia chegando para perto dessas águas, da queda das águas, a gente menos ouvia a voz de quem estava do nosso lado. Até que a gente chegou a uma distância bem perto e a gente ouvia aquele som de muitas águas. E a gente gritava literalmente com quem estava do nosso lado, mas a pessoa não conseguia ouvir, nem a gente conseguia se comunicar, porque o barulho das águas era muito forte. É exatamente isso. A voz do Senhor é como um som de muitas águas. Quando você chega perto do Senhor, quando você chega perto da voz do Senhor, você para de ouvir quem está do seu lado. As muitas vozes, elas se calam automaticamente e você começa a ouvir: assim diz o Senhor. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai viver segundo a sabedoria desse mundo, ou você vai viver segundo o conselho desse mundo, ou você vai viver segundo o que as pessoas te orientam, ou o que o seu amigo está fazendo e deu certo. Ou você entra no seu quarto, fecha a sua porta, se prostra diante do Senhor e ouve a voz dele. Ou você vive a sua vontade, ou você vive a vontade do Senhor. Ou você vive para você mesmo, ou você vive para Ele. Nessa noite, existe um lugar que nós precisamos chegar. O lugar do reino de Deus, da vontade de Deus, do governo de Deus. Um dia os discípulos estavam conversando com Jesus e eles chegaram e falaram: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus: legal, vou ensinar vocês a orarem. Ele falou: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita. Isso faz toda a diferença. Talvez seja a oração que todo mundo conhece, mas são poucos que entram nesse lugar. A Bíblia nos conta acerca de um jardim que Deus fez para Adão e Eva. E esse jardim se chamava Éden. A Bíblia diz que Deus colocou ali tudo para o homem, tudo o que ele precisava. E ele colocou uma ordem: daquela árvore ali você não pode tocar. Mas um dia, o ex-Lúcifer, a serpente, a antiga serpente, aquele que é o pai da mentira, aquele que nos tenta todos os dias, aquele que quer a nossa morte, um dia essa serpente chegou para Eva e chegou para Adão
e disse: não, você pode comer daquilo ali. E naquele dia a Bíblia nos conta, você conhece a história, que o homem preferiu viver a sua vontade do que viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era ele não tocar naquela árvore, mas ele preferiu ouvir a voz da serpente. E ele preferiu seguir a sua curiosidade e seguir a sua própria vontade. Mas a Bíblia diz sobre outro jardim, um jardim chamado Getsemane. E nesse jardim, Jesus estava ali. E quando Jesus estava ali, você conhece a história, diz que ele estava agonizando. E ele estava com lágrimas, sofrendo. E estava ali porque ele estava sentindo o pavor. Você imagina um Deus santo, 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 puro, puro e puro. Está sobre ele todo o pecado da humanidade. Tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que eu fiz de errado e ainda vou fazer. A Bíblia diz que tudo caiu sobre Jesus. E naquele jardim, ele disse: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Lá no Éden, o homem preferiu viver a sua história, mas lá no Getsemane, Jesus preferiu viver a história de Deus. Todos os dias da nossa vida, nós estamos entre o Éden e o Getsemane. Todos os dias, no nosso casamento, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no futebol, em qualquer área da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós estamos diante dessas duas coisas. Ou eu vivo a minha vontade, ou eu faço o que eu sei fazer, ou eu faço aquilo que Deus me mandou fazer. Eu ando segundo aquilo que eu acho que tem que ser feito, ou eu me humilho diante da mão de Deus e pergunto: Senhor, o que queres? O que o Senhor quer? Qual o seu desejo? Qual a tua vontade? Qual o seu sonho? Sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender: não use Deus para os seus sonhos, deixe Deus te usar para os sonhos dele. Chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão, e eu creio que essa noite é noite de decisões da nossa vida. Porque música você pode ter em qualquer lugar, mas eu creio que Deus nos trouxe aqui para a gente cantar, sim, mas para a gente sair diferente da maneira que a gente entrou. E existem pessoas aqui que precisam deixar o adultério, existem pessoas aqui que precisam deixar a prostituição, existem pessoas aqui que precisam deixar uma vida de independência. Existem pessoas aqui que precisam parar de querer governar o seu casamento do seu jeito. Existem pessoas aqui que precisam parar de mentir para os seus pais. Existem pessoas aqui que precisam, de fato, dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar que Ele possa governar a nossa vida. E só há uma forma disso acontecer: se Ele for único. Único. O coração do homem é pequeno demais para muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor: Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Não tem como, não há como dividir as coisas com Deus. Não tem como você, tentar ajudar, não. Você simplesmente tem que se render. Se render. Eu moro no Rio e eu não sou carioca. E o meu cartão de visita foi ser assaltado. Estava, 5 minutos da minha casa, um lugar teoricamente muito seguro, e a gente conversando, e exatamente eu estava usando, como eu saí com a minha esposa, então eu estava usando um relógio que eu comprei, que geralmente eu não uso, e eu estava usando um tênis que meus filhos tinham me dado. Então, prato cheio pro ladrão, ele papou tudo.
E eu lembro que de repente, tudo parou na minha frente. 2 caras descem de moto, com a arma apontada. E na hora você passa um filme na sua cabeça. Se você já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Eu coloquei a mão na marcha assim, eu falei assim, nossa, eu vou acelerar com tudo. Eu vou passar por cima desse cara. De repente ele já estava do meu lado. E eu abri o vidro. E ali entreguei o relógio, a minha carteira, o meu tênis. E quando ele estava com a arma apontada para mim, a única coisa que ele dizia e que ele exigia de mim era que eu me rendesse, que eu mostrasse as minhas mãos para ele. Sabe, a única coisa que o Espírito Santo precisa de mim e de você aqui essa noite é que você se renda. É que você diga assim, não, eu me rendo. Não porque tem uma arma apontada para mim, mas porque um dia Jesus foi na cruz do Calvário e Ele mostrou o seu amor pela minha vida. Ele se entregou pela minha vida. Ninguém me amou como Ele me ama, ninguém me abraçou como Ele me abraçou, ninguém me beijou como Ele me beijou. Ninguém vai cuidar de mim como Ele cuida. Então por isso eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego. Ele não está aqui buscando a minha perfeição, nem a sua perfeição. Ele sabe dos meus pecados e Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe até dos pecados que você vai cometer amanhã. Mas ainda assim Ele não desistiu de você. A única coisa que Ele quer é que você se renda completamente a Ele. E você diga, eis-me aqui, Senhor. Tu és o único na minha vida. Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer sem a Tua presença. Eu só quero fazer algo que traga alegria para o teu coração. É esse ponto que eu e você devemos chegar. Um ponto de total entrega, de total rendição, de total devoção. Eu torno a dizer, nós estamos numa corrida de sucesso. Nós estamos em uma corrida de ser um mais célebre do que o outro, de ter mais curtidas do que o outro, de ter mais seguidores do que o outro, e de ser isso, ou de ser aquilo, ou de mostrar isso, ou mostrar aquilo. Mas existe um povo na terra que não está buscando isso. Existe um povo na terra que já tem o Senhor, já tem o Senhor e se satisfaz no Senhor. E o Senhor promove e faz todas as coisas. Ah, Fernandinho, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer sim. Mas antes de fazer, você vai perguntar se Ele quer que você faça. Sabe, queridos, tantas e tantas vezes eu entrei em furadas na minha vida. Tantas e tantas vezes eu entrei em caminhos horríveis na minha vida, porque eu preferia os meus sonhos, porque eu preferia a voz dos meus amigos, ouvir a voz dos meus amigos, porque eu preferi seguir a inclinação do meu coração. E muitas vezes eu falava bem assim, não, isso está certo, isso não é pecado, então eu vou fazer. Mas não é questão de ser ou não ser pecado, é questão de se Deus mandou você fazer ou não mandou você fazer. Você consegue entender que quando o véu se rasga, agora você não precisa de um padre, você não precisa de um santo para chegar a Deus. Você tem livre acesso a Deus de madrugada, durante todo o dia, durante toda a noite. Você pode conversar com o Senhor em todo o tempo, e Ele pode falar com você em todo o tempo. Tantas e tantas vezes. Eu lembro uma vez que eu cheguei na minha casa muito feliz, e eu virei para minha esposa e falei bem assim, nossa, eu comprei isso. Mas quando eu falei bem assim, eu comprei isso, ela falou bem assim, é. E ela também ficou feliz. Aí eu subi para o quarto. Quando eu subi para o quarto, eu ouvi aquela voz assim, você comprou, mas essa não era a minha vontade. Você fez, mas você não me perguntou. Sabe, queridos, o dinheiro é meu ou é dele? Eu sou de quem? Eu sou de mim mesmo, eu sou autônomo, eu posso tomar e fazer aquilo que eu quero. Eu tenho um dono, eu tenho um bom pastor, e ele sabe. E a partir desse dia, eu e Paula, a gente começou a sempre orar e orar antes de tudo, das mínimas coisas. Das mínimas coisas.
O nosso filho, quando foi para a faculdade, ele ligou para a gente, ele estuda fora. E não era simplesmente um vestibular, mas ele tinha que apresentar algumas coisas. E aí ele ligou para mim, ligou para a mãe e falou bem assim: olha, ora por mim, porque hoje eu vou ter uma reunião na faculdade, vou apresentar lá as minhas coisas, e aí eles vão dizer se vão me aprovar ou não vão me aprovar. E aí eu e Paula, não, nós vamos orar agora. E a primeira coisa que a gente pensou em orar foi o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, nós ligamos na terra e será ligado no céu. E a gente vai agora, nós decretamos que essa vaga é do nosso filho. E aí eu pergunto para você, estaria errado a gente orar assim? Não. A gente pensou em orar de várias maneiras, de falar bem assim: Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, nós chamamos a existência esse lugar para o nosso filho. Mas aí a gente resolveu orar de outro jeito: Senhor, nós queremos muito que o nosso filho entre nessa faculdade, mas só se for o seu sonho. O Senhor sonhou com isso? Essa é a história que o Senhor escreveu para o nosso filho. Na história que o Senhor escreveu para o nosso filho, essa faculdade está. Se for assim, abre as portas. Mas se não for, fecha essas portas. Entende? Isso faz toda a diferença. O tamanho do quanto você se rende, do quanto você se entrega para as soluções e para as direções dos seus problemas e das suas vidas, tanto perder, quanto ganhar, quanto administrar, é o quanto você se rende diante de Deus, diante da voz do Senhor Jesus. Eu estou aqui na frente hoje, mas eu sou fruto de uma mulher que todas as vezes que eu chegava em casa à noite, às vezes eu chegava de madrugada em casa e não estava fazendo coisas boas na rua, mas todas as vezes que eu chegava na minha casa, a minha mãe estava de joelhos orando por mim. Todas as noites. Eu nunca entrei na minha casa sem ver a minha mãe de joelhos na sala orando por mim. Orando por mim. Você consegue entender isso? Tudo que você tem, o sucesso que vai acontecer na sua vida, depende do quanto que você se rende, do quanto você se prostra, do quanto você se entrega e do quanto você diz: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não os meus sonhos, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Isso é o Evangelho. É Ele vivendo em nós. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. É estar crucificado com Cristo. É crucificar a sua vontade. É crucificar os seus sonhos, os seus desejos, por mais lícitos que sejam. Mas você dizer e falar: Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor quer. Me faz querer aquilo que o Senhor quer. Me faz desejar aquilo que o Senhor está desejando. É esse lugar que Deus quer nos levar. Isso só acontece quando a gente retira tudo do nosso coração e a gente deixa Ele como único Senhor, Salvador da nossa história. Eu queria que a gente ficasse de pé, se você puder. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eu amo esse texto. Ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Existe um banquete de Deus, existe uma mesa, existe um lugar que Deus quer me levar e quer te levar. E Ele está batendo na porta do seu coração. Ele diz: ei, eu quero entrar. Você está ouvindo? Jesus está aqui essa noite. E Ele está batendo na porta do meu coração e do seu coração.
Você consegue entender isso? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas, os céus, a terra, o que está debaixo dos mares, no fundo dos mares, lugares, plantas que nós ainda nem conhecemos, com toda a tecnologia. Esse Deus que criou todas as coisas e a complexidade de todas as coisas, Ele é o Deus que diz: eu estou à porta do seu coração, eu estou batendo, eu não vou arrombar a porta do seu coração. Ele criou os céus, Ele criou a terra, mas Ele não quer arrombar a porta do meu coração. Ele bate, Ele diz: se alguém ouvir, Ele diz: eu vou entrar, e Ele vai ceiar comigo, e eu com Ele. Nessa noite nós temos dois caminhos na nossa vida: a gente comer a comida da força do nosso braço, a gente viver os sonhos da força do nosso braço, as realizações da força dos nossos braços, ou a gente viver daquilo que o Senhor já nos proporcionou e daquilo que Ele nos dá. O profeta era aquele que saía do burburinho, do zum 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 do meio do povo, e ele subia no monte, e ele passava dias lá em cima, mas quando ele descia, ele virava para o povo e dizia: assim diz o Senhor. Isso me faz tremer por dentro, irmãos, porque Deus me colocou como sacerdote na minha casa, e eu tenho que deixar a minha esposa, deixar os meus filhos e buscar a presença do Senhor, para virar para eles e dizer: assim diz o Senhor. Por isso que nós vamos fazer. Não é porque é legal, não é porque é bom, ou não é porque é lícito, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque é direito nosso de fazer. Não, porque o Senhor disse para que façamos. É esse lugar que nós devemos chegar. É esse lugar que o Espírito Santo está aqui essa noite, e Ele quer levar cada um de nós. O lugar do governo, da autoridade e do domínio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Não são as soluções que eu tenho para o meu casamento, não são as soluções que eu tenho para a vida dos meus filhos, não são as soluções que eu tenho para resolver na minha empresa, mas é aquilo que o Senhor sabe. E aí talvez você diga assim: mas Fernandinho, Deus sabe tudo. Sabe. Ele não apenas sabe, Ele criou todas as coisas. O salmista diz bem assim: tu conheces as minhas angústias. Ele te formou, Ele sabe quem você é, Ele sabe quando os pensamentos ainda nem passam ainda na sua cabeça. Ele já sabe, Ele já conhece todas as coisas na sua vida. Ele quer governar, Ele quer te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e trazer refrigério à sua alma. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você todos os dias, todos os dias. Se você conhece essa pessoa que está do seu lado, tem intimidade com ela, eu queria que você colocasse a sua mão sobre ela. Eis que estou à porta e bato. O Senhor quer entrar. O Senhor quer governar a sua vida. O Senhor quer governar a sua história. O Senhor quer governar a vida da sua casa. Nessa noite o Espírito Santo está convidando a mim e a você a deixar o governo da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, todas as áreas da sua vida. Situações que você não sabe o que fazer, situações que você não sabe o que dizer. Como eu comecei no início, eu estava conversando com esse rapaz, que ele disse para mim que era gay.
que ele virou para mim: e aí, Fernandinho, o que eu faço? E eu disse para ele: você precisa aprender de fato o que é amar Jesus. Porque quando você ama Jesus, Ele está acima de tudo. Ele está acima dos seus desejos, Ele está acima da sua vontade, Ele está acima das suas preferências, Ele está acima daquilo que você pensa, daquilo que disseram para você, daquilo que é certo, do que é errado. Ele está acima de tudo, Ele está num lugar inatingível. Você precisa de fato saber o que é amar Jesus. É você tê-lo no seu coração e dizer para Ele: eu não quero outro amor, eu não quero mais nada, nada mais me importa que não seja Ele, só a presença dEle, só a vida dEle em mim. Ele é o único caminho, única verdade, Ele é a única vida, Ele é tudo. É você abrir mão de tudo, considerar todas as coisas como esterco diante da excelência de conhecer ao Senhor Jesus, de viver para Ele. Que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida e na sua vida. Eu queria que agora, você que conhece essa pessoa que está do seu lado, você começasse a orar uns pelos outros. Vamos orar. Que Cristo seja o único na sua vida. Que Cristo seja o único. Porque quando isso acontecer, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. A sua vida está sem sabor, a sua vida está sem alegria. Não é porque você não tem isso ou não tem aquilo, é porque ele ainda não é o único na sua história. Porque a hora que Ele for o único, você vai ser diferente. Ore uns pelos outros, levanta a tua voz, uns pelos outros, uns pelos outros. Ele nos chama, a voz dele é irresistível. Clame por Ele essa noite.
Quando eu percebi que eu tava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus. Deus não existe. Aham. Como é que eu tô perdendo tudo de um dia pro outro? Aí os amigos começaram a desaparecer. Eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha. Comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Meu Tive Deus. que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha Gente, entrado 40? no tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. Uhum. Então, Isso você tinha quantos anos? eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra Não, começar não. alguma coisa, pra fazer alguma coisa. Né? O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção pra este momento! Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros Não tem ideia do vendidos, processo. Não tem ideia Não do tem. processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, e tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus. E eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. Conversava comigo, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, eu vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu li a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 eu lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, que eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, eu comecei... Salmos começou a fazer sentido para mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando, Senhor, eu queria ter asas para voar como uma pomba e desaparecer. Senhor, minha alma está na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, eu quebrei por um monte de princípio que está em Provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador. Porque começou a entrar, debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Por isso que hoje eu falo muito de vida emocional, vida financeira, porque foi o que mais me machucou. Né? E de espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Né? Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu estou em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei para uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro, né? E tal. Caçou muito de mim e eu continuei escrevendo.
e mandei pro Dr. Augusto Cury o que eu tinha conhecido ele na época Na da época das empresa. viagens, né? Mandei para ele me chamou para casa dele, fiquei 3 dias na cidade dele lá, e ele leu e falou: olha, tá ruim, mas você tem muito talento, você nasceu para isso aqui. Eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem assim, condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou: olha, tô sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal, mas é com princípio bíblico, né? Eu falei: quem te deu o meu telefone? Foi o fulano. Ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Aí ele falou assim: você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei: mas eu estou escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, Tipo, eu como quebrado. assim? E eu falei assim: Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu estava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei: Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim: tudo que a gente tem é 100 reais. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine, e minha esposa, em casa. Caramba. E ela falou: tem 100 reais, que é pra gente comer alguma coisa e tal. Eu falei: me dá 100 reais aqui. Eu peguei, eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. Fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava aberta, tinha 7, 8 pessoas. E o pastor que estava falando falou assim: eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com 100 reais no bolso. O pastor que estava falando assim: olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou: talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Aí eu falei assim: cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Se 100 reais é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim: mas eu tenho certeza que você não quer trazer, porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim: se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei: tudo que eu preciso. Eu tava doido pra desacreditar. Você tava doido pra provar, né? Eu falei: tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Peguei os 100 reais e levei. Aí ele pegou minha mão, falou assim: ó, daqui a 1 semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Aí eu falei assim: ó, tá bom. Nossa, que revelação do Espírito. 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta 1 dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei: era o grande sinal. Caramba. Então hoje eu sou um cara generoso com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredita em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar, estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus. Muita gente fala assim: mas isso aí é para centrar no homem. Centrar o quê no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico que tá lá, que tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nós temos emprestado, né? A gente tá passando por um tempo Todo aqui conhecimento, seja ele qual for, tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus, tudo sai dele. Então, eu aprendi muito nessa época a ser dependente de Deus, e nessa época eu estudei a Bíblia de verdade. Que demais. Então, um amigo me ligou e falou assim: Thiago, você tá muito mal ainda, né? Eu falei: cara, tô mal. Ele falou assim: vamos numa conferência, você precisa escutar a palavra, cara, e tal. Eu tava já 9 meses sem igreja nenhuma. Eu falei: vamos. Mas aonde? Ele falou: no sul. Eu falei: não tem como ir. Aí eu falei: pega um cartão emprestado com alguém e a gente divide o quarto e tal. Aí eu peguei 520 reais ou 530 reais emprestado no cartão de um amigo, parcelei e fui lá pro sul assistir a conferência. Assisti sexta, assisti sábado. De sábado para domingo eu estava dividindo o quarto com um amigo, que é muito meu amigo até hoje, o Salles. E o Salles ronca muito dormindo. Ronca demais. Eu não estava conseguindo dormir. Disso de sábado para domingo. Já tinha assistido sexta e como os maiores pregadores do Brasil pregando. Era uma conferência muito forte. Umas 2, 3 mil pessoas assistindo.
E eu dividi no quarto, ele pagando o hotel pra mim, e eu dividi a passagem pra ir no cartão e tal. Ele não tava conseguindo dormir porque ele tava roncando demais. Eu acordei e comecei a notar coisas que Deus estava me falando. Pela primeira vez eu achei a palavra inteligência na Bíblia. Eu nunca tinha reparado que a palavra inteligência aparece várias vezes na Bíblia. E eu li uma mensagem, um versículo que diz que com sabedoria a gente constrói uma casa, mas com inteligência a gente mantém. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, eu comecei a anotar aquilo. Muito bom. Entrou no meu coração, eu anotei como se fosse um esboço. Eu não era pregador nem nada, né? Tinha alguma experiência, porque filho de pastor. Já cresceu ali dava uma naquele palavra meio, né? para os jovens, né? Não é que eu nunca tinha subido num altar, não é isso. Mas que eu não tinha o costume, ou não era uma coisa rotineira para mim. E aí, no domingo de manhã, sexta, sábado, no domingo de manhã, que era o encerramento da conferência, o preletor principal, o voo não pousou. Teve algum problema de neblina, o voo não pousou. E o organizador falou assim: você tem aquele livro que você está escrevendo, tá aí? Eu falei: a gente buscou na gráfica. Ele falou assim: faz o seguinte, dá uma enrolada de 20 minutos lá, porque enquanto o cara pousa para te trazer ele para cá, aí fala alguma coisa aí. Do seu livro, né? De qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Eu peguei e falei o que Deus tinha me dado na madrugada. Falei sobre inteligência. E ele me deu 20 minutos, eu entreguei a palavra em 19 minutos. Esses 19 minutos mudaram a minha vida, porque quando eu desci, eu tinha 72 convites, 72 em um dia, para começar a viajar ao Brasil e levar esse tipo de mensagem. E o que você pregou, Jesus amado? Aquelas, né? O que você fala? Tá no YouTube até hoje essa mensagem. Que legal. Tá no YouTube até hoje. E eu falei sobre você usar... basicamente eu falei que a fé resolve o impossível e o possível é a função da sua inteligência. Não adianta você pedir coisas para Deus que você tem que fazer. Muito bom. Entendeu? Deus, ele pensa em você, mas não pensa por você. Uau. Então tem coisas que você tem que pensar, você tem que fazer, né? Jesus pode te perdoar, mas ele não pode perdoar por você. Você vai ter que passar pela vergonha, pela humilhação ou pela força de vontade de pedir perdão. Sim. E inclusive é uma das condicionais mais sérias da Bíblia. Jesus falou: se você não perdoar, eu também não te perdoo. É duro, mas está escrito. Então o perdão é uma condicional muito séria na Bíblia. Sim. E aí aquilo mudou minha vida, eu comecei a viajar a vários lugares. Que demais. E com esse livrinho, debaixo do braço, Janine e eu, Janine ficava no telefone atendendo as chamadas do Brasil todo, e falou: ele pode levar os livros? Pode. Falei: Thiago, aqui é 100 livros, botava na mala e não sei o quê. E nesse ritmo, em um ano, a gente vendeu 52 mil livros debaixo do braço, e com esse dinheiro a gente pagou a nossa dívida, que era muito alta. Imagino. Só que nesse um ano, assim, é que o testemunho é muito longo, né? Esse um ano eu sofri pressão, ameaça, gente me caluniando, gente falando: você não pode pregar, não, você deve, não, você é isso. Tudo que você imaginar, tentaram me destruir de todas as formas, e eu só continuava caminhando. Eu sempre falo isso: se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Uau. Então eu confio no que Ele falou. E a gente, passo a passo, foi crescendo, ajudando pessoas até chegar até aqui. Nossa, sensacional, gente. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Muita gente fala de Deus, carregam a Bíblia debaixo do braço e até recita versículos. Mas isso não significa que realmente conhece a Deus. A própria palavra diz que existem pessoas que parecem crentes, mas não são. São como uma árvore cheia de folhas, mas sem fruto. Por fora, parece viva, mas por dentro está seca. E o mais perigoso é que, à primeira vista, elas enganam. Se vestem, falam e até agem como seguidores de Cristo. Mas quando olhamos de perto, suas atitudes revelam quem realmente são. Foi por isso que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Hoje eu quero te mostrar 5 atitudes que só um falso crente apresenta. E talvez ao ouvir, você perceba que já encontrou pessoas assim.
ou até descubra pontos que precisa mudar na sua própria vida. A primeira coisa que um falso crente faz é agradar mais aos homens do que a Deus. Paulo escreve em Gálatas 1:10: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, quem vive tentando conquistar a aprovação das pessoas, no fundo, está deixando de lado a aprovação do próprio Senhor. Quantas vezes você já viu alguém se comportando de um jeito dentro da igreja, mas quando está com os amigos, muda completamente? Ela faz piadas sujas, fala coisas ou participa de conversas que não agradam a Deus só para não ser vista como diferente. Esse comportamento é típico de quem prefere ser aceito pelo mundo do que permanecer fiel ao Evangelho. E talvez isso até já tenha acontecido com você em algum momento, porque essa luta entre agradar a Deus ou as pessoas é diária. Se isso aconteceu e você se arrependeu, fique tranquilo. O nosso Deus é misericordioso para nos perdoar. O problema é quando alguém vive constantemente nessa escolha errada, se moldando às opiniões alheias e deixando de lado a vontade de Deus. Agora vamos falar de algo que muitos fazem, mas não percebem: amar o mundo mais do que a Deus. A Bíblia deixa isso bem explícito em 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui não estamos falando só de coisas materiais. Amar o mundo significa se apegar aos prazeres que ele oferece: festas, status, dinheiro, fama e tudo aquilo que atrai e prende o coração. Você já deve ter visto alguém que fala de Jesus, participa dos cultos, mas na vida diária busca apenas se satisfazer com tudo que o mundo oferece. Muitos agem assim, acreditando que basta dizer que é crente e frequentar a igreja, que está tudo certo. No entanto, um cristão verdadeiro precisa abandonar as práticas do mundo e se tornar uma nova criatura. Se não fizer isso, a sua fé será apenas religiosidade, porque quando o coração se prende aos prazeres do mundo, ele não consegue se entregar totalmente a Deus. Outro comportamento típico de um falso crente é a necessidade de se exaltar e buscar posição. Jesus foi direto ao denunciar isso em Mateus 23:6. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois amam o primeiro lugar. O Senhor estava falando de um coração que vive preocupado com reconhecimento, títulos e destaque, enquanto o serviço a Deus fica em segundo plano. Sabe aquela pessoa que sempre quer ser o centro das atenções ou ganhar elogios por tudo que faz na igreja? Muitas vezes ela até se veste de humildade, mas no fundo a motivação é só ser vista e admirada. Essa pessoa fala de espiritualidade, cita versículos e ajuda na igreja, mas tudo gira em torno de impressionar os outros. Cada gesto, cada palavra é calculada para que todos vejam, aplaudam ou elogiam. A diferença entre o falso e o verdadeiro é que o verdadeiro discípulo busca servir silenciosamente, sem esperar aplausos, enquanto o falso vive para ser visto. Portanto, não faça nada para receber aplausos, mas para glorificar a Deus. Quarta coisa que um falso crente faz: segue falsos ensinos. Sabe aquela pessoa que está sempre atrás de ensinos motivacionais ou pregações que prometem prosperidade, mas que não confrontam um pecado ou compromisso com Deus? Esse é o perfil de quem está buscando satisfazer as suas necessidades ao invés da verdade. Infelizmente, isso tem acontecido muito em nosso meio nos últimos anos. Algumas pessoas já não suportam ouvir a verdade do Evangelho, preferindo ajuntar mestres que digam o que elas querem ouvir. Paulo já alertava sobre isso em 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, Paulo está dizendo que muitos não iriam querer ouvir a palavra de Deus, mas procurariam mensagens que as façam se sentir bem, que reforcem suas ideias e que massageiem o ego em vez de corrigir e transformar o coração. Em resumo, o verdadeiro cristão vai procurar a verdade, mesmo que ela incomode ou desafie, enquanto o falso seguirá aquilo que agrada seus próprios desejos e sentimentos. Quinta coisa: ouve a palavra, mas não a coloque em prática. Sabe aquela pessoa que adora frequentar a igreja, ouvir os sermões, falar de Deus, mas na vida prática nada muda? Esse é o comportamento típico de alguém que ouve a palavra, mas não a pratica.
E é exatamente assim que um falso crente se comporta. Ele está sempre presente nos cultos, cita versículos, conversa sobre Deus, mas quando chega a hora de viver o que aprendeu, simplesmente ignora. A Bíblia deixa claro em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, ouvir sem agir é enganar a si mesmo. E muitas vezes, enganar os outros também. Você já conheceu pessoas assim? Elas falam sobre bondade, perdão e amor ao próximo, mas no dia a dia são críticas, invejosas ou desonestas. Elas podem até parecer muito espirituais, mas suas ações revelam que sua fé é só de aparência. No fim das contas, a diferença entre o verdadeiro e o falso crente não está nas palavras bonitas, mas no coração entregue a Deus e no jeito de viver no dia a dia. Não adianta fingir, porque Deus enxerga o que ninguém mais vê. Será que a sua vida tem refletido Cristo ou apenas uma máscara de religiosidade? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Se esse conteúdo te fez refletir, comenta aqui embaixo qual desses sinais você já percebeu em outras pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Que o Senhor abençoe a sua vida. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.